Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais, digamos, difíceis da Bíblia, lá no livro de Números, capítulo 15. É uma passagem que, de primeira, pode deixar a gente bem chocado, parecendo até uma grande injustiça. A pergunta que não quer calar é essa: por que uma punição tão extrema para um ato que parece tão banal? A resposta, como a gente vai ver, não está escondida no ato em si, mas em todo o contexto por trás dele. A história, do jeito que é contada em Números 15, parece bem direta. Alguém comete um crime e logo depois vem o castigo. Mas olha, os detalhes aqui fazem toda a diferença. O fato é simples. Um homem foi pego trabalhando no sábado. Para a gente hoje, isso pode não soar como grande coisa. Mas, para o antigo Israel, guardar o sábado não era só uma sugestão, não. Era o sinal visível e sagrado da aliança deles com Deus. Era um pilar da identidade daquele povo. E a sentença, nossa, é brutal. Morte por apedrejamento e executada por todo mundo, pela comunidade inteira. É essa aparente desproporção que assusta. Como é que um monte de gravetos pode custar uma vida? Para entender isso, a gente precisa dar um passo para trás e ver o que tinha acontecido antes desse dia. E o contexto, bem, ele é tudo nessa história. Esse incidente não acontece num tempo de paz e tranquilidade, mas bem no meio de uma crise de fé gigantesca que ameaçava a própria existência de Israel. Olha só essa linha do tempo. Um pouco antes, no capítulo 14, o povo tinha se rebelado de forma aberta. Eles se recusaram a confiar em Deus e a entrar na Terra Prometida. O resultado? Foram sentenciados a vagar 40 anos pelo deserto. O capítulo 15, então, é a resposta de Deus a essa crise toda. Ele não abandona o povo. Pelo contrário, ele começa a preparar a próxima geração. E essa citação da fonte resumiu o espírito do capítulo de uma forma perfeita. As leis dadas aqui não são só sobre punir, são sobre reafirmar uma aliança e construir um futuro mesmo depois de uma falha catastrófica. É nesse cenário super tenso que a história da lenha acontece. Então, como é que a lei lidava com as falhas do povo? É aqui que a gente encontra o ponto central de toda essa discussão. Existe uma distinção fundamental que o próprio capítulo 15 estabelece. Nem todo o pecado era tratado da mesma forma. O texto faz uma diferença bem clara entre pecar por ignorância ou fraqueza e pecar com atitude desafiadora. Para o primeiro tipo, o erro, existia um caminho para resolver a situação através de sacrifício. Já o segundo, a rebeldia, era visto como um ataque direto à aliança, um desprezo aberto à autoridade de Deus. E para esse, a consequência era ser eliminado. O próprio texto bíblico define a pena. A linguagem aqui é muito forte. Não se trata de um simples deslize, mas de uma afronta que colocava em risco a união e a santidade de toda a comunidade. Pois é, a pergunta óbvia é: e o homem da lenha? A ação dele se encaixa onde? Foi um simples erro ou foi um ato de rebeldia? A própria narrativa nos dá a resposta, funcionando como se fosse um estudo de caso, um exemplo prático daquele princípio que a gente acabou de ver. A interpretação da fonte é que, dado o momento delicado, logo depois de uma rebelião em massa e da reafirmação da lei, o ato de catar lenha em plena luz do dia não foi um simples lapso. Foi um ato de desafio, um teste público, para ver se Deus e Moisés estavam falando sério sobre suas leis. Ele se torna um exemplo concreto do que o versículo 30 descreve. A punição tão severa funcionou como uma mensagem bem clara para a nova geração. A rebeldia aberta, que destruiu a geração dos pais deles, não ia ser tolerada. A sobrevivência da nação dependia da fidelidade à aliança. Agora, o que é realmente interessante nessa passagem é o que Deus faz logo em seguida. Ele não para na punição, ele oferece uma ferramenta de prevenção. Imediatamente após esse julgamento, Deus introduz uma prática bem curiosa. Ele instrui o povo a usar uma coisa chamada shishit, em hebraico, que são basicamente umas borlas ou franjas nas bordas das roupas. Mas aqui está a sacada genial. Não eram meros enfeites. Eram lembretes visuais. O simples ato de olhar para as borlas deveria acionar uma memória. Lembre-se de obedecer. E o detalhe do cordão azul é fascinante. Esse corante era raríssimo e muito caro, tipo tecido de luxo da antiguidade, associado à realeza. Era um lembrete constante de que eles eram um povo real, chamado para uma vida santa. E sim, até Jesus usava essas borlas. Então, o que a gente pode tirar dessa história tão antiga? Primeiro, a fidelidade de Deus, que prepara um futuro mesmo depois da falha.
Segundo, essa distinção importante entre um deslize e um desafio aberto. E, por fim, a ideia de que a obediência é algo prático, que precisa ser cultivada com lembretes intencionais no nosso dia a dia. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Aquele cordão azul era um lembrete físico, de um compromisso espiritual. E isso nos faz perguntar: no nosso mundo moderno, tão digital, quais são os nossos cordões azuis? Quais são os lembretes visíveis e práticos que usamos para nos mantermos fiéis aos nossos valores mais profundos?